Pessoal, então continuando sobre a função algo, eu comentei com vocês que haveriam duas variações, o enol e o fenol. O enol já mostra aqui na classificação dele, na nomenclatura dele, o en, ou seja, quando é que eu tenho que aparece o grupo funcional OH e ele não é um álcool, ou seja, ele é um enol. Quando o carbono que a hidroxila estiver ligado, ele for um carbono insaturado, ou seja, um carbono que esteja fazendo uma dupla ligação, hidroxila com um carbono fazendo uma dupla ligação. Nesse caso, pessoal, o que eu tenho que identificar? A posição da hidroxila e a posição da dupla. Porém, lembrem-se sempre, o grupo funcional sempre manda na cadeia orgânica, ou seja, ele tem que ter numeração menor. Nesse caso, se eu numerasse ele da esquerda para a direita, ele teria um número grande. Porém, numerando ele da direita para a esquerda, então ele ficaria no carbono 2. Então, como que ficaria a nomenclatura desse composto? Eu tenho a dupla acontecendo no carbono 2 e a hidroxila também. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pede em X. 6 pede X. X. Tipo de ligação dupla no carbono 2. Então, 2 em e hidroxila também no carbono 2. 2 O. X2 em 2O. Então seria o nome desse composto aqui. Agora o de baixo, vamos de novo olhar. Eu também tenho dupla ligação e um carbono ligado a uma hidroxila. Ou seja, ele também é um enol. Se ele é um enol, vamos contar a cadeia principal. Lembrando que a função continua na cadeia principal. Consequentemente, a minha cadeia principal vem até aqui. Ah, e aqui? Aqui é como se fosse um radical. Então, como que fica a nomenclatura deste composto aqui? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Não tem como eu contar de lá para cá, certo? Então, cadeia começando daqui para lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós temos o grupo benzeno, que a gente já viu na aula anterior, ligado a essa cadeia principal de 5 carbonos. Então, como que fica a nomenclatura? Fica benzeno no carbono 5, 5 benzeno, o que mais? Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Pente. A dupla ligação no carbono 3. Então, 3 em. E a hidroxila no carbono 4. Então, 5 benzeno, pente, 3 em 4 O. Beleza? Também um enol, porque eu tenho a hidroxila ligada ao carbono que está fazendo dupla ligação. Beleza? Fenol. Fenol também é uma variação alcoólica, porém o fenol ele vai apresentar este grupinho funcional aqui, o benzeno ligado à hidroxila, certo? Então isso aqui, quando aparecer para vocês, é o benzeno. Como que fica a nomenclatura de um composto desse tipo? Eu tenho dois nomes que eu posso dar para ele. Ou eu tenho fenol, exatamente o que aparece aqui, ou eu posso dar o nome da partícula, hidroxi, então, ou hidroxi, e o nome do composto, benzeno. Então eu posso chamar isso tanto de fenol quanto de hidroxibenzeno. Porém, nesse caso aqui, eu tenho uma variaçãozinha. Apareceu um radical aqui, ó. Um radicalzinho ali.
O que muda isso na minha nomenclatura? Eu preciso dar nome. Radical de um carbono, qual é? Metil. Eu preciso indicar a posição desse radical. Bom, a gente viu na aula passada também um outro detalhezinho, que quando eu tenho um grupo orientador, a gente dá o nome da seguinte maneira. Aqui a gente chama de orto, aqui de meta, e se o radical estiver aqui nessa posição, então a gente chama de para. Então, como o radical está na posição meta, então a gente chama de meta, metil e o grupo fenol. Ou metametil hidroxibenzeno. Beleza? A única coisa que varia aqui, pessoal, é, por exemplo, quem não lembra o nome, naftaleno. Quando eu tiver essa posição de hidroxila no naftaleno, eu preciso lembrar disso daqui, ó, que se ele estiver posicionado aqui ou aqui, então eu chamo ele de alfa. Eu vou colocar ele como se ele estivesse na posição alfa. Se ele estiver aqui ou aqui, então eu coloco ele como se ele estivesse na posição beta. Pessoal, alfa, A. Para eu não esquecer, sempre a posição alfa é aquela que fica acima e abaixo, tá? Em todo caso, olha o exemplo aqui. Nós temos de novo o naftaleno com o grupo funcional OH, certo? Como que fica então a nomenclatura de um composto igual a esse? Naftaleno, né? E está numa posição alfa. Então a gente dá o nome da posição dele, alfa naft, como ele é do grupo ol, alfa naftol. Beleza? Bom, aldeído. Aldeído é outro grupo funcional que também carrega oxigênio na molécula orgânica. Olha lá, para eu reconhecer um aldeído, eu preciso disso daqui. Uma cadeia composta de carbonos ligado a um carbono C-O na ponta. Isso é muito importante. Por isso que eu coloquei aqui. Para ser aldeído tem que ter uma carbonila terminal, ou seja, um C-O na extremidade. Terminação na nomenclatura al, sempre no carbono 1. Tá ok? Bom, olha lá em cima, vamos pegar os exemplos. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e o duplo O na ponta. Então, eu tenho um aldeído. Bom, 5 carbonos, pente. As ligações entre carbonos são simples. E, como ele vai sempre estar no carbono 1, então não necessariamente eu tenho que numerar o 1, certo? Então, terminação al. Então, pent, al, pentanal. Beleza? Agora, na continuação aí, pessoal, nós temos aqui, ó. Mesmo que os carbonos não apareçam, eu sei que cada ponta é um carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. 6 é X. Como eu só tenho ligações simples, mas aqui você tem uma dupla. Não, essa dupla aqui é o carbono fazendo com o oxigênio. Ou seja, X, somente ligações simples. E a terminação al, hexanal. Beleza? Olha o último exemplo aqui. Então nós temos novamente C-O. Detalhe, percebam que eu tenho ramificações. Lembrando que a cadeia principal é sempre a maior, de uma sequência linear de carbonos maior, e tem que ter o grupo funcional.
se eu tenho que ter o grupo funcional, então a minha cadeia principal nesse caso é aqui. Certo? Então aqui eu tenho dois radicais, ó. Um aqui de 2 carbonos, 2 é et, como é radical il, etil. Aqui um radical de 1 carbono, metil. Se a função sempre começa no carbono 1, então obrigatoriamente eu tenho que contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E aí eu dou o nome nisso daí. Então eu tenho, lembrando que os radicais têm que ser colocados em ordem alfabética, então eu tenho 5 etil, 2 metil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, oct, só ligação simples, e a terminação al. Então, 5 etil, 2 metil, octanal. Beleza? E a última, cetona. Cetona também é um grupo funcional um grupo funcional de uma molécula orgânica, que agora ela tem que ter a mesma característica da anterior, ou seja, ter o grupo carbonila C-O secundário, ou seja, eu não posso mais ter C-O na extremidade, senão na extremidade ela é quem mesmo? O aldeído. Então olha aqui, sempre uma cadeia de carbonos e uma cadeia de carbonos e ele entre as duas. Terminação para cetona, ona, tá? Então a gente viu terminação de álcool ol, terminação de aldeído al e terminação de cetona ona. Agora olha aqui, C, 3 carbonos. 3 carbonos pede prop. Ligação simples entre eles. Como eu tenho aqui, ó, a presença do composto C dupla O entre carbonos, cetona, terminação ona. Então, propanona. Propanona, nome científico, conhecido popularmente também como acetona, que remove esmalte. Agora, aqui eu tenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pede pente. Pente, ligações simples. E novamente nós temos aqui, ó, o grupo funcional aparecendo. C dupla O entre carbonos. Porém, agora ele se encontra no carbono 2. Ou seja, pente, 2, ona. Olha o exemplo de baixo. O exemplo de baixo, a única coisa que muda, o grupo funcional ainda aparece aqui, entre carbonos, porém está aparecendo uma tripla ligação aqui. Lembrando, grupo funcional sempre com o menor número, ele prevalece sobre todos os outros requisitos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho uma tripla ligação no carbono 5. Vamos ver quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pede nomenclatura X. Como eu tenho uma tripla ligação no carbono 5, então X, 5, tripla in. Então X5 in. E aí eu tenho no carbono 3 o ona. 3 ona. X5 in 3 ona. Olha o exemplo de baixo. Novamente, eu tenho um radical aqui, ó,
E esse é um dos radicais que a gente apresentou na aula anterior, um radical comum de 3 carbonos, 1, 2, 3, sendo que esses dois estão saindo do meio iso, então aqui eu tenho a presença daquele carinha chamado isopropil. 3 carbonos prop, como ele é um radical, IU. Isopropil. A minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho primeiro que identificar o isopropil. Isopropil está no carbono 1, 2, 3. Aqui eu tenho a minha função no 4 e o meu radical no 5. Então, 5 isopropil. 5 isopropil. E aí eu venho para a cadeia principal. DEC, porque são 10. Só ligação simples. AN. E no carbono 4, ONA. 5 isopropil, decan 4 ONA. E o último, o que muda aqui no último? Que eu tenho a função aparecendo 2 vezes. Ela está aparecendo aqui no 1, 2, 3, 4, 5. Ele está aparecendo na posição 3 e 5. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos oct, somente ligações simples. Só que como eu tenho 2 funções, eu preciso marcar as duas. No 3 e no 5, 3,5. Como ela aparece 2 vezes, a gente já viu lá nas duplas ligações e triplas que quando apareciam mais de uma vez a gente colocava di, tri, tetra. Nesse caso ela está aparecendo 2. Então, octan 3,5, diona. Di, porque ela aparece 2 vezes, e ona, porque ela faz parte do grupo funcional cetona. Beleza, pessoal? Então, álcool com a variação de fenol e fenol, aldeído e cetona. Fechou?